Agora é para valer mesmo. 2 anos de prisão ou multa de 2 milhões de ienes, ou a prisão e a multa juntos, dependendo do prejuízo causado ao proprietário do direito autoral. 2 milhões de ienes equivalem na taxa de hoje a uns 50 mil reais mais ou menos. Por causa da nova lei, mais rígida, e por falta de melhores informações, a comunidade brasileira no Japão anda bastante preocupada e até que algum órgão do governo disponibilize algum material em português, a gente tem que se virar colhendo informações aqui e ali em japonês mesmo. A lei entrou em vigor agora no dia 1º de outubro de 2012. Agora eu vou cortar o vídeo por aqui e vou colocar algumas imagens do Japão e vou falando sobre essa entrevista que eu vi na TV japonesa, e só para vocês não ficarem olhando aí entediado com a minha cara. Eu colhi informações numa entrevista de um advogado japonês ao canal de TV NHK, anotei alguns pontos de mais interesse e, com a ajuda de um amigo japonês, consegui fazer a tradução de alguns trechos. Só lembrando que a legislação japonesa sempre foi muito rígida quanto a compartilhamento de material protegido por direitos autorais. Não é à toa que aqui é um paraíso para os cantores e autores, porque você nunca vai encontrar nas ruas CDs piratas à venda. Primeiro, sobre streaming. Assistir a vídeos por streaming não é considerado ilegal, porque não é considerado download. Só será criminalizado a partir do momento em que o usuário salvar o conteúdo do streaming no seu computador. Aí sim poderá ser penalizado. Eu vou fazer assim como se fosse perguntas para ficar mais fácil o entendimento. Segunda pergunta: o que é considerado download ilegal? Todo e qualquer material que não tenha sido disponibilizado gratuitamente pelo proprietário do direito autoral, independentemente se os proprietários forem de outros países. A terceira pergunta: quem deve abrir os processos para a reparação dos prejuízos causados? O proprietário dos direitos autorais tem que dar entrada na ação judicial. E aí o processo se dividirá em dois. Um processo civil para a reparação dos danos e outro processo penal, que geralmente resultará em prisão do acusado por estar infringindo a lei do país. A quarta pergunta: toda pena prevista para os infratores serão de 2 milhões de ienes e 2 anos de detenção? A resposta: a multa geralmente será, visto que este é o valor mínimo que poderá ser ressarcido. Já na responsabilidade penal, pode variar de acordo com a gravidade do crime. Quinta pergunta agora: processos em que os detentores dos direitos autorais são de outros países serão julgados aqui no Japão? A parte do processo civil referente ao direito autoral, o processo será apenas protocolado aqui no Japão e será aplicado às leis de seu país de origem. E a parte referente ao processo penal será julgado mediante a lei japonesa, pois estará infringindo a lei japonesa. A sexta e última pergunta agora: por que a lei japonesa está mais rígida se comparada com outros países? A lei dos direitos autorais sempre foi clara. Apenas foi acrescentado um artigo que define melhor a responsabilidade civil e a responsabilidade penal, para dar mais chances de ressarcimento a quem estiver se sentindo lesado. E esta é uma tendência mundial.
Apenas, como foi dito em 2009, o Japão será o primeiro país no mundo a coibir e punir os responsáveis por downloads ilegais. Bom, acho que isso que foram as partes mais importantes. Na verdade, não há risco nenhum em baixar músicas e filmes da internet para seu uso próprio. O que eles querem é proibir a pirataria em geral. Os alvos são pessoas que baixam e gravam em grandes quantidades para comercializar. Mas é sempre bom ficar atento agora no começo da lei em vigor, porque eles dizem que tem meios seguros de descobrir quem está baixando conteúdos proibidos infringindo a lei. E quem tem que se preocupar também são as pessoas que ficam comercializando DVDs com a programação das TVs brasileiras, porque isso é ilegal. Acho que é só isso mesmo e um abraço e até o próximo vídeo.